Vacinação contra a poliomielite atinge 93,17% de cobertura em Manaus. O FAM encerra inscrição para processo seletivo contínuo PSC 2019 nesta segunda-feira. Entidades e caminhoneiros se posicionam contra nova paralisação. Incêndio destrói o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. A maior parte do acervo de cerca de 20 milhões de itens foi totalmente destruída. Tribunal de Mianmar condena jornalistas da Reuters a 7 anos de prisão. Resposta rápida da polícia. 7 homens presos acusados do triplo homicídio em campo de futebol na Compensa. 2 são foragidos do sistema prisional. É envolvido com drogas em acerto de contas. Rapaz de 17 anos é morto por espancamento. No bairro da União, mulher que voltava da igreja é levada por 7 homens e decapitada em Matagal. É o Jornal da Manhã que está começando, 5h32. Previsão do tempo. Manaus teve um domingo de muito calor, com os termômetros em algumas áreas da cidade esbarrando nos 39 graus. Hoje não será diferente, o dia será quente, 38 graus à sombra. Agora, aqui no sítio histórico da cidade, 25 graus. Pancadas de chuva ocorrerão no norte e oeste do Amazonas, segundo o Centro de Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Climatempo diz que a probabilidade de chuva é de 80%, com precipitação pluviométrica de 5 milímetros. A umidade do ar está em 94% e os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É segunda-feira, 3 de setembro. Chegamos aos 246 dias do ano. Faltam 119 para terminar 2018. É dia de São Gregório Magno. Comemoramos também o Dia da Guarda Civil, o Dia das Organizações Populares e o Dia do Biólogo. O Rio Negro baixou 51 centímetros de segunda a sexta-feira da semana que passou. Seu nível em relação ao mar fechou a semana em 25 metros e 79 centímetros. Na madrugada que termina, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes operava sem restrições para pousos e decolagens. 5h34 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. Governo não cumpre acordo e aumentou na sexta-feira o preço do diesel em 13%. Aqui em Manaus, os motoristas foram surpreendidos com a elevação que chega a mais de 80 centavos por litro para quem usa o S10, por exemplo. Alberto Pellegrini, combustível caro, diesel caro, motoristas reclamando nos postos de abastecimento. Pois é, né, Paulo? Uma prática que, infelizmente, já estamos nos acostumando. É sempre chegar nas bombas, nos postos de gasolina e ver o combustível mais caro. E não é um privilégio, né? Entre aspas, só do diesel, não. A gasolina e o álcool também. Aqui e ali a gente tem uma surpresa desagradável. Peregrino, como é que está o tempo aí na área onde você se encontra? Já começa a clarear, Paulo Guerra. Nós estamos na zona norte da cidade, já estivemos na zona leste também. Tá tudo tranquilo, Paulo Guerra. Não houve chuva na madrugada, a visibilidade é boa. A questão do clima não tem nenhuma alteração por aqui. Como dissemos, o dia hoje será de muito calor. Peregrino, os termômetros ontem chegaram quase aos 40 graus e hoje vai beirar aí os 39. Sem dúvida, Paulo. Ontem nós estivemos aí, né? No final de semana, por inteiro, a gente passou aí pelas estradas, pelo interior, muita gente procurando os balneários, a temperatura altíssima, mesmo com isso filme, com ar-condicionado nos veículos, as pessoas ainda assim reclamavam muito do calor. Peregrino, você cruzou a ponte Rio Negro ontem? Eu cruzei sábado, Paulo Guerra, e retornei somente ontem. Fui lá na festa da Ciranda, lá em Manacapuru, aliás, de parabéns, a festa maravilhosa lá. Visitei lá meus amigos, o Beto D'Angelo, o Gringo, o Cristiano, e fui também, Paulo, no município de Iranduba. E de lá eu te trago muitos abraços para você, para o Valdir Corrêa, população sempre muito feliz em saber que a gente está por lá, e mandando um abraço para você, para o Valdir, o Manga Rosa e a esposa dele, Cláudia, lá no Iranduba. O comandante Pedro também lá no Cacau Pereira, com a dona Socorro, a esposa dele, Paulo Guerra, todos aí mandando lembranças a você e a Valdir Corrêa. As suas andanças estão boas, não é, Peregrino? Eu gosto, Paulo, eu gosto muito de estar andando pelo interior. Fui na casa do seu Pedro, que é um pescador, era comandante da balsa, dessa que fazia aqui pro Cacau, pro São Raimundo. Agora está na questão da pesca, Paulo Guerra também, nos recebeu com jaraqui frito com farinha. Você gosta, né, Paulo? Peregrino, vou dizer que gosto.
Mas, Alberto Pellegrini, tivemos aí um fim de semana relativamente calmo, não é, Alberto? Tivemos, Paulo, né? Nós tivemos um final de semana aí, né? Com poucas mortes em relação a fins de semanas anteriores, né? Nós tivemos aí, Paulo, já chegamos a registrar 16 mortes no final de semana, aí ficava naquela média de 10, 11, agora não, nós tivemos uma boa diminuição, Paulo, e um desses crimes que nos chamou bastante atenção, nós conversávamos agora há pouco, Paulo, na nossa primeira reunião de pauta, quando você dá o primeiro ralho da semana, nós já conversávamos, Paulo, sobre um crime que ocorreu aí quando um rapaz foi morto aí, Paulo Guerra, né, com uma agressão física, também levou uma perfuração, ele já tinha envolvimento com droga, o próprio pai dele disse que infelizmente ele tinha envolvimento com a maldição das drogas, e num acerto de contas ele foi assassinado. Pellegrini, nesse caso, é bom que a gente fale, lamentavelmente esse rapaz tinha só 17 anos de idade, ele recebeu um telefonema, foi isso? Foi, ele recebeu um telefonema misterioso, Paulo Guerra, né? O pai dele afirmava que ele recebeu esse telefonema e deixou a casa rapidamente. E minutos depois chegou a notícia de que ele havia sido assassinado num possível acerto de contas. Após orar e comungar na igreja, a mulher saiu e o que aconteceu, Pellegrini? Assassinada em um crime ainda misterioso. Ela foi assassinada no bairro da União. Um grupo de aproximadamente 7 homens a arrastaram para o matagal. Chegando lá, Paulo, essa mulher foi decapitada. Não houve marcas, pelo menos até o presente momento, não tem ainda nenhuma confirmação de violência sexual. Não houve isso. Os homens levaram ela única e exclusivamente para matá-la. O crime, Paulo, apesar da mulher ter voltado da igreja, tem características, sim, de acerto de contas. Quando a pessoa é decapitada, né? Geralmente é um sinal aí de facção criminosa. Tá bom, Pellegrini, você vai voltar daqui a pouco e contar tudo o que aconteceu, mas antes, perguntando a você, como é que está o transporte coletivo em Manaus nesse fim de madrugada e início de manhã? Saída dos coletivos, Paulo, dá-se na mais absoluta tranquilidade, né? Nós observamos também, Paulo, que nos terminais, nós quando passamos para o Instituto Médico Legal, fica ali vizinho ao Terminal 3 ou Terminal 4, né? A gente aproveita para dar aquela passada, conforme a tua orientação, passamos no Terminal 3, no Terminal 4 e no Terminal 5. Movimentação é boa sim, Paulo, mas menor do que uma segunda-feira aí normal. A gente não viu aquela presença maciça de estudantes nos terminais, Paulo. Pellegrini, a polícia agiu rápido, deu uma resposta rápida no caso daquele triplo homicídio acontecido em campo de futebol no bairro da Compensa, onde a população reclama da violência. E mais uma vez em campo de futebol, esse triplo homicídio, 7 homens foram presos, acusados do crime, e 2 são foragidos do sistema prisional. Os caras não se inventam, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, tem a oportunidade de estar fora e se metem na mesma situação. Mais uma vez aí, ex-presidiários, fugitivos que estavam envolvidos nesse crime, nessa barbárie no bairro da Compensa. Eu não te falei também, Paulo, mas esse crime do bairro da União, onde a mulher foi morta, a polícia também já respondeu rapidamente. O crime ocorreu ontem à noite e já tem suspeito preso. A polícia já prendeu um dos suspeitos. E chegando a esse, os outros deverão cair também. Cairão sem dúvida. Tá bom, Pellegrini, até daqui a pouco. Daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações, Paulo. 5h40, temos informações com o repórter J. Rai. Durante a ação complementar do último sábado, quando foi realizado em vários estados do Brasil o segundo dia D de vacinação determinado pelo Ministério da Saúde, o município de Iranduba ultrapassou a meta estabelecida pelo órgão para a cobertura vacinal contra o sarampo e a poliomielite. No dia de ontem, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou os números que apontam uma cobertura de 102,75% e 103,37%, respectivamente. Em relação ao sarampo, a meta era vacinar 3.890 crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. Foram vacinadas 3.981. A mesma meta, 3.890, foi estabelecida para a imunização contra a poliomielite. De acordo com os dados divulgados ontem pela Censa de Iranduba, 4.001 crianças receberam a dose.
E depois de um longo tempo com ruas esburacadas, algumas completamente intrafegáveis, a cidade de Iranduba deve receber a partir desta Semana da Pátria os serviços de recuperação da sua malha viária. O anúncio foi feito neste fim de semana pelo prefeito Francisco Gomes, que confirmou a chegada das primeiras máquinas da patrulha enviada para cá pela CEINFRA, a Secretaria de Estado de Infraestrutura responsável pela obra. O prefeito explicou que a pavimentação asfáltica neste primeiro momento será feita apenas na sede do município, mas adiantou que vai pleitear também junto ao governo do estado a recuperação da malha viária do distrito de Cacaupireira e de outras localidades. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 5h42 em Manaus. A prefeitura abre nos dias 11 e 12 deste mês, no horário de 14 às 19 horas, as inscrições para 50 vagas da última turma do curso de cuidador comunitário deste ano. A capacitação será realizada na paróquia Santa Rita de Cássia, na Avenida Carvalho Leal, bairro de Cachoeirinha. O projeto é uma parceria da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional com a Fundação de Apoio do Idoso Dr. Thomas. As aulas acontecerão no período de 18 de setembro a 16 de outubro. Vamos a Manacapuru, onde temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Terminou o Festival de Ciranda de Manacapuru. Foram 3 noites de muita festa e durante o evento muitas celebridades se fizeram presentes para prestigiar a maior expressão cultural de nosso município. As 3 cirandas, tradicional, Guerreiros Muro e Plomatizadas, fizeram suas apresentações, levando ao delírio o público presente que lotou as arquibancadas do Parque do Ingá. No sábado, durante a apresentação da Guerreiro Moura, o ministro da Educação, Rocieli Soares, prestigiou o evento com sua presença e o prefeito Beto D'Angelo, já conhecido como prefeito da Educação, agradeceu a vinda do ministro ao município. Eu fico feliz pelo reconhecimento e pelo alcance também, né? Ter um ministro no evento conosco, ver a nossa cultura, também saber que ele já fez por nós, tanto quando era secretário de Educação e hoje ministro, já conseguiu alguns recursos do nosso município para a construção de escolas, fruto das nossas buscas junto aos ministérios, e o nosso ministro, que hoje vem aqui prestigiar o município de Manacapuru, nos abrilhanta com a sua presença e certamente vai levar daqui um sentimento mágico, pois a ciranda é mágica, a ciranda está em franco crescimento, de recuperação mesmo, esse é fato, e hoje se apresenta aqui de uma forma brilhante e que vai enaltecer e engrandecer ainda mais nosso festival de cirandas. Rocieli elogiou os resultados da educação de Manacapuru e falou de projetos futuros. Bom, primeiro quero ressaltar que o Manacapuru tem melhorado seus resultados, tem feito um grande trabalho na educação, tem um carinho muito especial aqui por Manacá, por toda a equipe da CEMED, os professores aqui de Manacapuru, e a gente tem buscado ajudar primeiro com as obras, com todos os programas do governo federal que são focados na aprendizagem. A gente precisa fazer os meninos e as meninas aprenderem mais, cada vez mais, e lógico que a gente tem que ter um olhar para a região, para as especificidades. Eu sou do Amazonas. Não dá, por exemplo, para a gente falar de transporte escolar e não garantir que tenhamos barcos. Então, por exemplo, a gente abriu agora no PAR e vai ter financiamento ainda esse ano para embarcações, para poder ter mais condições de transporte escolar para os estados e municípios que desejarem. Tenho certeza que para Manacapuru poderá ser uma boa ajuda. Então, ter esse olhar é entender que aqui é diferente e é importante que a gente apoie e incentive respeitando essa diferença. Sempre acompanhado do secretário de Educação do município, professor Raimundo Conde, o ministro finalizou dizendo que deverá lançar ainda esse ano o diferencial do curso para aluno da Amazônia, o que será algo muito importante para o desenvolvimento da educação na região. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 5h46. O Amazonas é o estado cuja economia mais cresceu até junho de 2018 na região norte, com o segundo melhor desempenho entre os estados brasileiros. Estudo do Itaú Unibanco mostra que o produto interno bruto, o PIB do estado, cresceu 6,4% no segundo trimestre deste ano, após também ter apresentado alta no primeiro trimestre de 6,1%. No Brasil, o PIB cresceu 0,2% no segundo trimestre em relação ao mesmo trimestre de 2017.
17. O programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas dará início ao atendimento nesta segunda-feira, desta vez na zona leste de Manaus. Até o dia 28, a unidade móvel do programa, que leva atendimento gratuito à população, estará posicionada no pátio da Delegacia da Mulher, que funciona no bairro Cidade de Deus, próximo ao 13º Distrito Integrado de Polícia. O atendimento na unidade móvel acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mas nos dias 5, 6 e 7 não haverá atendimento em decorrência dos feriados alusivos à elevação do Amazonas à categoria de província e independência do Brasil, incluindo o ponto facultativo da quinta-feira. Pelo programa, a população pode gratuitamente ajuizar, sem advogados, ações no valor de até 20 salários mínimos na área civil e ações de natureza consensual, abrangendo cobrança de aluguel, de títulos e de dívidas em geral, pensão alimentícia, reconhecimento voluntário de paternidade, ações envolvendo acidente de trabalho, ações de guarda de filhos, divórcio amigável, danos materiais e morais, questões envolvendo o direito do consumidor, dentre outros. A Receita Federal lançou processo seletivo para credenciar 29 peritos de nível superior para prestar assistência técnica à alfândega no Porto de Manaus e à alfândega no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O período de inscrição começa no dia 3 de setembro, hoje. O credenciamento terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado pelo mesmo período. O edital está publicado no Diário Oficial da União. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima já está com inscrições de processos abertas para a 8ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, que será realizada de 17 a 21 deste mês. Interessados em agendar uma audiência de conciliação têm até amanhã, dia 4, para inscrever seu processo através do formulário eletrônico disponível no site do Tribunal, no www.trt11.jus.br. A Semana Nacional da Execução Trabalhista é promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho em parceria com os TRTs. Com o slogan Sempre há uma saída, o objetivo é mostrar que a Justiça do Trabalho está disposta a auxiliar da melhor maneira possível empregadores e empregados condenados em processos trabalhistas a quitarem suas dívidas. Para ter o processo incluído na agenda da Semana Nacional da Execução Trabalhista no TRT-11, partes ou advogados devem preencher o formulário online, informando o número do processo, os nomes do reclamante e reclamado e dados para contato. Os processos inscritos e que estejam em fase de execução serão incluídos na pauta de audiências para tentativa de acordo. Agora 5h49. A Universidade Federal do Amazonas encerra nesta segunda-feira inscrições para a seleção do processo seletivo contínuo. São mais de 1.800 vagas para os cursos de graduação da instituição. Concorrem no PSC estudantes do ensino médio. As inscrições estarão abertas desde o dia 16 de agosto e estão abertas desde o dia 16 de agosto para as 3 etapas do certame. Para concorrer, o estudante precisa acessar o site www.conveste.ufam.edu.br. Os interessados devem efetuar o pagamento da taxa de inscrição preferencialmente nas agências do Banco do Brasil no valor de R$55 até o dia 4 de setembro. As provas serão aplicadas no dia 2 de dezembro de 2018, das 8 às 12h10, no horário de Manaus, nos municípios onde a universidade possui campus permanente, quais sejam os de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus e Parintins. Os estudantes do terceiro ano do ensino médio concorrem a 1.894 vagas para ingresso em 2019. Nesta fase, portanto, os candidatos devem indicar a opção de curso pretendida. Manaus chegou perto de bater a meta de vacinar 95% das crianças na faixa etária de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias contra a poliomielite. No segundo dia D, realizado no último sábado, dia 1º de setembro, as unidades da Secretaria Municipal de Saúde e Censa fecharam com um total de 129.177 doses aplicadas desde o início da campanha em 6 de agosto. O número corresponde a 93,17% da meta estabelecida para a capital amazonense, que era vacinar 131.709 crianças. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde no final do dia D apontam que a média nacional da campanha ficou em 86% do público-alvo. 5h51 em Manaus. A notícia que chama mais atenção nesse início de segunda-feira é a destruição do Museu Nacional lá no Rio de Janeiro. Os bombeiros trabalham no rescaldo das chamas que consomem o Museu Nacional da Zona Norte do Rio há mais de 9 horas.
Ainda assim, no fim da madrugada de hoje, era possível ver focos do incêndio em alguns pontos do prédio. Agentes de 12 quartéis estão no local que foi destruído por um incêndio que começou ontem à noite. Segundo bombeiros que trabalham no local, praticamente tudo foi destruído. Quando as equipes chegaram por volta das 19h30, os bombeiros disseram que conseguiram recuperar itens da parte de botânica e alguns documentos. O restante foi completamente consumido pelas chamas. O Museu Nacional é a instituição científica mais antiga do país e tinha um acervo de mais de 20 milhões de itens. Aproximadamente 3 milhões de itens estavam em outro prédio, felizmente. Polícia. A polícia agiu rápido e já prendeu 7 homens envolvidos no triplo homicídio ocorrido em um campo de futebol no final de semana no bairro da Compensa. 3 pessoas foram baleadas durante o ataque do bando nessa guerra entre facções ligadas ao tráfico de drogas. Os bandidos foram apreendidas 6 armas de fogo, munições e um veículo com restrição de roubo. Foram presos Paulo Ricardo de Souza, Danilo Campo de Araújo, Rickson da Silva Almeida, vulgo Cacá, Roque de Castro Pinto Júnior, Alexandre Chaves Barreto, Anderson Augusto Ferreira, vulgo Godofredo e Bruno Souza Carvalho, o Fiel. Anderson e Bruno eram foragidos do Centro de Detenção Provisória Masculino. Alberto Pellegrini, o que mais aconteceu? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Tivemos uma movimentação de pronto-socorro no pronto-socorro 28 de agosto, considerado tranquilo durante a noite e madrugada, principalmente de sábado para domingo e também de ontem para hoje, bem abaixo de finais de semanas anteriores, graças ao grande número de blitz que foram realizadas em todas as zonas da cidade. Paulo Guerra, para você ter uma ideia, só na Zona Leste, na noite de sábado para domingo, quando saíamos e nos entregávamos aos desfrute pela cidade, passamos por 2 blitz somente dentro da Zona Leste. Tivemos também na Zona Norte, Noel Núteos, Max Teixeira, a polícia fechando o cerco na cidade. Isso com certeza diminuiu a movimentação no pronto-socorro, também no João Lúcio. No pronto-socorro João Lúcio, uma mulher deu entrada vítima de agressão física. Ela apanhou do seu amado esposo. Aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares. No pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada também vítima de agressão física. Foi após o jogo de ontem. Um cearense e um flamenguista brigaram. O cearense foi rir, rapaz, do flamenguista. O flamenguista não gostou, foi pra cima do cearense e entrou no cepo, apanhou no campo e apanhou na peia no bairro Jorge Teixeira. Era pena de urubu pra tudo quanto é lado. Aí eu não podia, os outros não podiam nem mangar, né? Já que o Botafogo pegou de 4 e o Vasco apanhou de 3. 3 mulheres foram flagradas neste sábado, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Elas estavam tentando entrar em presídios com porções de drogas escondidas nas partes íntimas, na vagina. 2 casos aconteceram na unidade prisional do Puraquequara. Um dos casos, lá na UPP, uma mulher escondeu aproximadamente 900 gramas de maconha dentro de pequenos sacos e também de preservativo. Ela inseriu a droga, né? 900 gramas, ela inseriu nas partes íntimas e tentou entrar na cadeia, mas logo ela foi flagrada, a camisinha estourou, ela sangrou. Rapaz, pense no negócio agoniado. Ela sangrou muito e foi levada ao pronto-socorro Platão Araújo. Em seguida foi para o Instituto da Mulher, onde para tentar retirar lá o material que explodiu dentro dela. As outras 2 se esconderam também nas partes íntimas, foram levadas para o 14º e 19º DIP. 900 gramas. Teve uma na semana, algumas semanas atrás, que colocou uma cenoura, meio quilo de maconha, um carregador, um celular, um bilhete e 2 pedaços de macaxeira para levar para o marido lá na unidade prisional do Puraquequara. A mulher container foi detida também pela polícia. Lá ela recebeu o apelido de folgada.
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o tempo é pouco, temos muitas ainda notícias de polícia, ações da polícia em toda a cidade. No bairro Jorge Teixeira, 2 pessoas foram presas por tráfico de drogas, Conjunto Cidadão 12, policiamento da área da 26ª SICOM, também agindo naquela área, e moradores do Cacau Pireira, estivemos lá no final de semana, reclamaram muito da falta de segurança. O negócio não tá bom lá no Cacau Pireira. Entretanto, nós vamos levar ao conhecimento do Coronel Walter Cruz que com certeza providências serão tomadas, a bandidagem que abra o olho, que o Coronel Walter Cruz com certeza vai mandar a polícia agir na área do Cacau Pireira. As notícias do Instituto Médico Legal, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. No bairro da União, um crime misterioso. Uma mulher que voltava da igreja foi abordada por 7 homens. Esses 7 homens a arrastaram para uma área de mata lá na área do bairro da União. A mulher foi decapitada, teve parte do corpo enterrado ainda e não se sabe ainda o real motivo pelo qual aconteceu esse crime. A princípio não há nenhum tipo de roubo a essa mulher e também ela não foi, as primeiras investigações dão conta de que ela não foi violentada sexualmente. Pode se tratar aí de algum outro motivo, não se sabe ainda, pelo qual essa mulher foi assassinada. Em uma resposta rápida, um dos bandidos já foi preso, foi localizado ontem mesmo e preso, a polícia respondendo rapidamente. Com certeza, a partir do depoimento deste homem que foi preso, os outros envolvidos no crime serão identificados nas próximas horas. Um rapaz de 17 anos, infelizmente envolvido com o tráfico de drogas, foi morto em um possível acerto de contas. Ele recebeu uma ligação misteriosa e logo depois, segundo os familiares, ele saiu de casa. Quando saiu de casa, minutos depois, foi avisada a família. O rapaz estava morto. Ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas, foi morto por espancamento e também com uma facada no peito. É um daqueles crimes que não tem como evitar. Acerto de contas devido ao tráfico de drogas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 49 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde a tranquilidade tomou conta da cidade com apenas 2 mortes. Estamos acostumados a noticiar muito mais, porém, esse final de semana foi um final de semana de pedra vazia. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. Sai hoje o resultado de agosto da balança comercial e o Banco Central divulga o relatório Focus com estimativas do mercado financeiro para indicadores econômicos como inflação, PIB, juros, câmbio, entre outros. O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, divulgam hoje resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB 2017. O presidente do Banco do Japão, Hirohiko Kuroda, disse hoje que os mercados globais se recuperaram a níveis vistos antes da crise financeira de 2008, mas defendeu que haja constantes avaliações de riscos para resguardar as funções dos mercados em casos de novos choques. Kuroda fez o comentário durante simpósio realizado em Tóquio para comemorar o 30º aniversário do Índice Futuro de Ações. Um tribunal de Mianmar condenou nesta segunda-feira a 7 anos de prisão 2 jornalistas da agência Reuters, acusados de violar a lei de segredos oficiais durante a investigação de um massacre de muçulmanos rohingyas. Os repórteres Walone e Kiao Soi-o foram presos na noite de 12 de dezembro. Isso de 2017, após se encontrarem com os 2 policiais que, de acordo com os acusados, lhe entregaram documentos supostamente confidenciais.
Desde então, ambos estão detidos sem fiança e já prestaram depoimento 30 vezes à Justiça, que iniciou a investigação em 9 de janeiro e apresentou as acusações formalmente em 9 de julho. Após essa primeira condenação, os réus podem recorrer ao Tribunal da Divisão de Rangoon e, por fim, à Suprema Corte. 6h42. A mansão do ex-governador Sérgio Cabral, à beira-mar em Mangaratiba, será iluminada na próxima terça-feira amanhã. O futuro proprietário de um dos endereços mais famosos do condomínio Portogalo, na Costa Verde Fluminense, deverá pagar pelo menos 8 milhões pela mansão. É o valor mínimo estipulado pela Justiça. Representantes das principais entidades e caminhoneiros disseram neste domingo que negociam com o governo após a alta do preço do diesel anunciada pela Petrobras. O aumento de 13% foi anunciado na última sexta-feira. No sábado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que atualizará a tabela que define os preços dos fretes, justamente em razão da variação no preço do combustível. De acordo com o presidente da Confederação Nacional dos Transportes Autônomos, Gilmar Bueno, não há chance de paralisação entre os associados da entidade. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros também afirma que não apoia uma eventual nova paralisação e acrescenta que não há indicativo de nova greve por parte dos caminhoneiros. Juntas, as associações reúnem 1,5 milhão de caminhoneiros. Prestes a assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli tem dito que pretende pautar o julgamento sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância somente a partir de março do ano que vem. Isso porque o ministro tem afirmado que quer esperar pelo menos um ano para colocar o tema novamente em discussão. Em abril deste ano, o STF analisou um habeas corpus preventivo apresentado pela defesa do ex-presidente Lula contra a prisão dele após condenação em segunda instância. Toffoli tem passado as últimas semanas organizando a equipe que o acompanhará no comando da corte. Depois de ter a candidatura de Lula barrada pela Justiça Eleitoral, o PT avalia recorrer ao Supremo Tribunal Federal e deixar com o ex-presidente a palavra final sobre sua substituição pelo candidato a vice Fernando Haddad. O recurso ao STF seria uma medida para discutir a validade dos tratados internacionais no Brasil. Na opinião dos advogados, esses acordos garantem ao petista participar das eleições. Há 2 semanas, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, com apenas 2 componentes, se posicionou a favor de que o petista possa ser candidato até o fim dos recursos contra a sua condenação na Lava Jato. Com cerca de 80% dos parlamentares concorrendo à reeleição neste ano, a atual legislatura da Câmara dos Deputados vai encerrar os trabalhos no final do ano com o menor índice de projetos conclusos dos últimos 10 anos. Segundo o levantamento do Congresso, em números da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, o percentual de projeto de lei aprovados, rejeitados, arquivados ou prejudicados nesta legislatura deve variar entre 5% e 25%. O presidente Michel Temer disse neste domingo que vai colaborar com o próximo governo eleito durante o período de transição e que será inevitável ao próximo presidente, seja ele quem for, promover uma reforma da Previdência. O presidente falou sobre os assuntos em entrevista ao programa Agora é Domingo, apresentado por José Luiz da Atena na Rede Bandeirante. O Partido Novo do candidato à presidência da República, João Amoedo, nas eleições de 2018, entrou ontem com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral contra propagandas eleitorais da chapa do PT para o Planalto. O partido acusa a coligação Povo Feliz de Novo de descumprir ordem judicial e a acusa de fazer propaganda irregular. O partido cita a decisão do TSE de impugnar a candidatura de Luiz Inácio da Silva, definida na madrugada do sábado, e as propagandas veiculadas pelos petistas na televisão e no rádio neste mesmo dia. Para o Novo, a chapa do PT deixa claro que não está disposta a seguir o caminho da legalidade. Um incêndio de grandes proporções destruiu o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, zona norte do Rio. O fogo começou por volta das 19h30 deste domingo e seguia queimando as instalações da instituição que completou 200 anos em 2018 e já foi residência de um rei e 2 imperadores. A maior parte do acervo de cerca de 20 milhões de itens foi totalmente destruída. Fósseis, múmias, registros históricos e obras de arte viraram cinzas. Pedaços de documentos queimados foram parar em vários bairros da cidade. As causas do fogo, que começou após o fechamento para os visitantes, serão investigadas. A Polícia Civil abriu inquérito e repassará o caso para que seja conduzido pela Delegacia de Repressão a Crimes de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da Polícia Federal, que irá apurar se o incêndio foi criminoso ou não.
Incalculável para o Brasil a perda do acervo do Museu Nacional. Hoje é um dia trágico para a museologia de nosso país. Foram pedidos 200 anos de trabalho, pesquisa e conhecimento. O valor para a nossa história não se pode mensurar pelos danos ao prédio que abrigou a família real durante o Império. É um dia triste para todos os brasileiros, declarou o presidente Michel Temer. O Ministério da Educação divulgou nota ontem à noite. O Ministério da Educação lamenta o trágico incêndio ocorrido neste domingo no Museu Nacional do Rio de Janeiro, criado por Dom João VI e que completa 200 anos neste ano. O MEC não medirá esforços para auxiliar ao FRJ no que for necessário para a recuperação desse nosso patrimônio histórico, diz o comunicado. O diretor adjunto do Museu Nacional, Luiz Fernando Dias Duarte, disse em entrevista que houve um descaso de vários governos com o museu. Segundo ele, há anos a instituição tenta verba para uma reestruturação. Os principais jornais do país chegam às bancas nesta segunda-feira com esses destaques de primeira página. O Globo do Rio de Janeiro. Incêndio consome museu de 200 anos que abrigava 20 milhões de peças e o mais antigo fóssil humano encontrado no país. Olha de São Paulo. O governo entende que não há motivo para greve, diz Marum sobre caminhoneiros. O estado de São Paulo. PT insiste em Lula e afronta judiciário na TV e nas ruas. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Sindicatos negam que vão parar nesta segunda, mas a União dos Caminhoneiros promete nova greve em 10 dias. Valor econômico. Brasil passa a ser o 10º maior exportador de carros, aponta a OMC. Estado de Minas. Pai de vítima de câncer processa Regina Casé e Globo e pede 4 milhões. Jornal do Comércio no Recife. Rede de postos de combustíveis que divulgou boatos sobre greve pode ser punida. Fortaleza, Diário do Nordeste. Juiz proíbe que Eunice utilize imagens ou nomes de Lula, Camilo e Cid. 0 hora, Porto Alegre. Posto de combustíveis de Porto Alegre tem filhos após boatos sobre greve dos caminhoneiros. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Tamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h30. 24 horas no ar, Difusora.